Olá, olá, boa tarde. Estamos aqui com mais um AldizaCast, começando mais um AldizaCast. Hoje, dia 24 de setembro, não é ao vivo hoje, hein, gente? Hoje é gravado, porque nós estamos, neste momento, em Londrina, no Paraná, fazendo o Desenvolve o SC. Está acontecendo desde as 8 horas da manhã e agora nós estamos aqui com o programa gravado. Mas com certeza você vai gostar muito desse tema, até porque ouso dizer, e o Dr. Mauro, que é o nosso convidado, vai falar um pouquinho sobre isso, ouso dizer que é um tema ainda pouco explorado. Precisamos explorar mais esse tema. E que tema é esse, afinal de contas, que nós vamos falar com o Dr. Mauro Freitas, daqui a pouquinho ele vai se apresentar um pouco mais, mas nós vamos falar sobre a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, que é a ABRACS, tá? Ele é o fundador dessa associação. E ele vai falar mais. Mas antes de começar e chamar o Dr. Mauro aqui para a nossa conversa, eu quero falar que hoje é o dia do mototaxista. Olha só, hein? Dia do mototaxista. Nem sabia que tinha dia do mototaxista. Mas hoje é o dia do mototaxista. E também eu quero dizer que dia 30 agora, próximo, dia 30 de setembro, nós temos o SEBAS em Santos. SEBAS em Santos. Ainda dá tempo para fazer inscrição. Tem poucas vagas, mas ainda dá tempo. Corre lá no link da bio e faça a sua inscrição agora, tá? Dia 30, o dia inteiro na cidade de Santos, o SEBAS. E também tem um outro convite para você aqui. A 17ª Contábil 2024 não, né? Contábil 2024, mas é a 17ª edição, tá certo? Porque só teve um 2024, né? Então, pelo menos por nós conhecidos, que é esse que estamos. Imersão contábil, jurídica e de gestão para o terceiro setor. Tá? As inscrições também estão no ar. Para acessar as inscrições, você tem que acessar o site da rede Filantropia, filantropia.ong. Você entra lá e você fique a par de todas as informações sobre a 17ª Contábil. O evento acontece do dia 7 ao dia 11 de outubro, no campus da Fundação Escola. Eu estou olhando para baixo aqui porque eu estou colando, tá, gente? Tá aqui, ó. Não vou lembrar de tudo isso. Então, acontece lá na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, na FECAP, na capital paulista, ali no bairro da Liberdade, tá? É uma grande oportunidade para você que é gestor do terceiro setor e que deseja se aprofundar em conhecimentos sobre contabilidade, legislação e gestão. É uma realização da Aldiza, junto com a Filantropia e a FECAP como apoiadora, tá certo? O Grupo Aldiza tem a coordenação técnica deste evento. O evento conta com mais de 40 horas de aulas e atividades focadas para com os temas mais relevantes para a questão da gestão das organizações sociais brasileiras, tá certo? Bom, vai ter um monte de coisa, gente. Normas contábeis, módulos de SPED, do ECD, do RENF, transparência, sustentabilidade nas organizações, ESG também, governança, sustentabilidade. Eu vou estar lá como palestrante também para falar um pouco sobre gestão de trabalho voluntário e o que trabalho voluntário tem a ver com contabilidade também. Vou falar isso, tá certo? E esse evento ele é pontuado pelo CRC São Paulo, tá bom? Então, vale a pena você se inscrever, ok? Dados, recadinhos, depois no meio do caminho eu lembro novamente desses recados para quem está chegando na nossa audiência rotativa, mas agora eu já chamo para nossa tela Dr. Mauro Freitas. Grande prazer recebê-lo, Dr. Mauro. Muito obrigado por aceitar esse nosso bate-papo, viu? Tudo bem, Roberto? Para mim é um prazer estar aí nesse teu programa, muito bem dirigido. Aliás, fez uma propaganda tão boa do curso que até eu vou me inscrever quando terminar aqui a nossa entrevista, viu? E dizer que é uma alegria aí, pelo respeito que a gente tem do trabalho da Aldiza, para nós é sempre um imenso prazer estar aqui com vocês. Mauro, posso te chamar de Mauro, senhor doutor, né? Claro. Então tá bom. Ô Mauro, me fala uma coisa. Primeiro, eu quero que você se apresente, fale um pouco da sua carreira, da sua linha, na sua estrada para chegar até esse momento. E depois já fale um pouquinho sobre o que é a ABRACS. Roberto, eu sou advogado de formação, né? Tenho falado muito sobre um tema
que vem despertando cada vez mais, né, o interesse das pessoas, que é o direito da pessoa idosa. E isso aconteceu exatamente em função de atuar muito no mercado, fazer inclusive muita advocacia voltado para o mundo empresarial. E eu saí do Rio Grande do Sul, eu fui advogado na PUC do Rio Grande do Sul, atuei em escritórios de advocacia empresarial, fiz muita negociação coletivas, fiz também muito atendimento na área do direito trabalhista, né, sempre voltado, né, já com um exercício dessa advocacia que é uma advocacia baseada no tribunal, né, que é o Tribunal Trabalhista, que é chamado um tribunal cidadão, né, exatamente porque toca nesse aspecto tão importante que é o trabalho. E depois acabei indo para o Nordeste também, atuei lá 12 anos, fiz o escritório Oliveira Freitas, atuamos bastante no direito empresarial também, atuando nos 7 estados lá do Nordeste também pela Companhia Ferroviária na época, e acabei me tornando sócio de um grande escritório de advocacia empresarial de São Paulo e vindo para Brasília, onde eu assumi como sócio responsável pela filial. E aí o interessante é que nesse período, nós estamos falando lá em 2009, mais ou menos, eu resolvi fazer uma pós-graduação, um MBA, em gestão empresarial com ênfase em estratégia. E esse MBA ela foi muito importante porque nós tratamos de assuntos bem relevantes, né? Porque ela era um MBA em gestão empresarial com ênfase em estratégia, voltado também para o planejamento, e esse planejamento ele poderia ter alguns fatores que poderiam alterar, independente do próprio planejamento. E uma das coisas que chamaram a atenção naquela época foi exatamente a questão do envelhecimento acelerado da população. Foi ali que nós percebemos a necessidade, à luz primeiro do direito, de atuar no direito da pessoa idosa e também percebemos que o direito da pessoa idosa está vinculado intimamente às políticas públicas, razão pela qual criamos a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, exatamente para termos voz na defesa da sociedade civil junto aos conselhos da pessoa idosa. Tive a grande alegria de conhecer a Abrax, já acho que uns 2 anos, mais ou menos, 2 ou 3 anos que eu conheço a Abrax, né? Lembrando, né, o Dr. Mauro hoje, o Mauro está em Brasília, né? Hoje a residência e o trabalho dele é muito focado na capital federal do nosso país. E a Abrax, obviamente, ela é uma organização do terceiro setor, certo? É uma OSC, né? E é por isso que eu convidei o Mauro para estar aqui com a gente, porque eu percebo que existem, daí agora, Mauro, é um comentário com uma pergunta, mas eu percebo que existem muitas OSCs, ou seja, muitas organizações que lidam com a questão do cidadão sênior, ou da melhor-idade, como dizem, ou da pessoa idosa, não importa o nome, mas existem muitas organizações que lidam com isso, mas, me corrija aí se eu estiver errado, poucas que lidam com a questão do advocacy pela causa. Estou falando uma grande besteira, Mauro? Não, Roberto, é uma verdade, né? Ela tem até a sua razão de ser, mas na verdade é o seguinte: o direito da pessoa idosa, que eu estou aqui dando maior destaque, né, ele é um dos perfis a serem estudados e também praticados dentro da longevidade ativa e saudável, que é o que se deseja nesse ambiente. Realmente, como eu estava falando, a Abrax ela foi criada, concebida em função de uma necessidade real, que é exatamente, dentro do direito da pessoa idosa, atuarmos também na defesa da sociedade civil, nas políticas públicas. E o melhor caminho para fazer isso é através dos conselhos da pessoa idosa, que nós temos nível municipal, estadual e no Conselho Nacional. Quando nós criamos a Abrax, ela foi já criada, concebida de forma independente, nós não temos nenhuma vinculação à associação, sindicato, à corporate, nós temos uma atuação desejada por nós de forma independente.
E, além disso, a gente vem aprendendo muito, atuando nos próprios conselhos, onde a gente elabora projetos, a gente instiga a questão do direito da pessoa idosa e do próprio cuidado da observância desses direitos. E nada melhor do que fazer isso nos conselhos. Então, a Abrats ela já teve assento 2 vezes no Conselho Nacional, onde eu pude atuar como conselheiro, né, como vice-presidente na minha saída como presidente, e hoje nós atuamos também no Conselho do Idoso do Distrito Federal. Esses conselhos, eles são paritários, então eles abrem espaço para a representação da sociedade civil. É aí que a Abrats entra, exatamente para que a gente possa pensar as políticas públicas para a pessoa idosa e defender os direitos das pessoas idosas, que nada mais é do que ter direitos básicos, fundamentais, que está no Estatuto da Pessoa Idosa, e também colaborar com as conferências municipais, estaduais e própria Conferência Nacional do Direito da Pessoa Idosa, onde a gente pode propor algumas melhorias e algumas ferramentas que possam dar maior garantia para o exercício do direito da pessoa idosa, que nada mais é, Roberto, do que exercer a cidadania tendo direito à sua manifestação de vontade. Você, quando fala dos conselhos, eu percebo que ainda não é uma totalidade de municípios que existem os conselhos. Ainda acho que tá. Me corrija tudo isso, me corrija aqui, por favor. Claro. E outra, eu não sei, mas quando se implanta esses conselhos, eu percebo que ainda falta muito em termos de capacitação para esses conselheiros. A Abrats, ela tem essa preocupação com os conselhos de promover esse tipo de capacitação, de promover nos municípios, quando ainda não existem os conselhos, também a criação desses conselhos? Roberto, super importante esse teu comentário, esse foco, né? Porque realmente, onde nós podemos mais ajudar e auxiliar as pessoas que estão envelhecendo no país, e o país vai ser com a maior quantidade, né, de pessoas idosas no mundo, o Brasil está envelhecendo muito rapidamente, e nada mais adequado do que aplicar políticas públicas no próprio município, onde nós podemos ouvir as pessoas e aplicar o direito da pessoa idosa. Né? Hoje, o Estatuto ele mudou de nome, ele era o Estatuto do Idoso, hoje é o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, como melhor nomenclatura hoje, nós temos aplicado mais isso, né? Cidadão sênior e a pessoa idosa, como o próprio Estatuto prevê. E nós temos uma política aqui no Brasil de fazer os conselhos nível municipal, que se reporta ao Conselho Estadual, que dá esse suporte local, e depois também consolida isso no Conselho Nacional da Pessoa Idosa. Quando eu comecei no Conselho do Idoso do Nacional, né, nós tínhamos muito poucos municípios em que já estava formatado tanto o Conselho da Pessoa Idosa, como também formatado o próprio Fundo da Pessoa Idosa, que é uma conta especial, é uma lei específica para isso, onde nós podemos receber tantas doações como também verbas do governo para aplicar em projetos e políticas públicas locais. Então, de 5.570 municípios que nós temos no país, nós tínhamos menos que 1.800 municípios servidos com conselhos e com fundo também. Hoje nós já fizemos um trabalho aqui no Brasil, já aumentou bastante o número de conselhos municipais. Ainda precisamos não só fazer a quantidade crescer, como também a qualidade, como bem falou, da formação desses conselheiros, para ter um entendimento da sua própria função, a extensão e a responsabilidade que um conselho desse tem em relação ao envelhecimento da população, assim como também uma formação continuada e a atração também de pessoas com algum tipo de treinamento e algum tipo de conhecimento profissional que possa contribuir. Os conselhos, eles são conselhos paritários. Metade são pessoas que atuam no governo e metade são pessoas da sociedade civil que se submetem para essas vagas e alternam de 2 em 2 anos, geralmente, a presidência do conselho, entre alguém do governo e alguém
da sociedade civil. E hoje a Abrax, de fato, ela, após ser criada, institucionalizar e firmar sua posição no mercado, né, também envolvendo, né, os assuntos voltados à pessoa idosa, ela também na política pública também amadureceu e ela hoje está pronta e vem promovendo cursos e possibilidades das pessoas conhecerem qual é o ideal, qual é o tipo de formação necessária, mínima, para ter uma atuação mais eficaz nos conselhos das pessoas idosas. Muito bom. E quando eu gosto muito de cidadão sênior, viu? A pessoa idosa, para mim, ainda tem um caráter meio assim esquisito, mas eu gosto muito de cidadão sênior. Qual que é a idade para chegar no cidadão sênior? Só para eu saber se eu já estou nela ou não? Isso aí está previsto no nosso estatuto, né? São pessoas com 60 anos ou mais. Aqui no Brasil, isso é um critério. É um critério. Mauro caiu? Oi, Roberto. Voltou. Então, como ele está dizendo, a questão da idade, ela é um critério cronológico, né? Ela é um critério também aceito a nível mundial e alguns países mais desenvolvidos já estão aplicando 65 anos, né? Mas, no geral, países em desenvolvimento, né, são 60 anos ou mais. Isso aí são critérios voltados a uma análise assim, num contexto mais amplo e genérico, muito mais para aplicação de políticas públicas, né, do que simplesmente pensarmos na condição pessoal de cada um em relação ao envelhecimento. Então, isso é muito heterogêneo, alteraria muito os critérios, né? Então, não tem outro mais homogêneo e fácil de aplicar que o critério cronológico mesmo adotado na maior parte do mundo. Tudo bem, então ainda eu tenho um tempo para chegar no cidadão sênior, eu tenho 2 aninhos. Vai que em 2 anos muda a lei, daí muda para 65, né? Daí me arrasta um pouco mais aí. Bom, mas isso não é importante. Como você disse, isso é mais um critério realmente, até mesmo óbvio, né? Para poder se aplicar leis, tem que ter um parâmetro qualquer. E aqui no Brasil é esse, de 60 anos. Muito bem. Mas eu me sinto com um corpinho de 50, um corpinho de 40 com uma cabeça de 25. Tá bom, tá bom. Ô, Mauro, você estava me falando. Oi, Mauro caiu de novo? Roberto. Voltou. Oi. De fato, é interessante essa tua fala, e a gente vai poder aqui discutir como que nós vemos envelhecimento. Vê que não é uma crítica, mas de fato a gente vê como algo favorável não aparentar o que de fato somos, né? Então isso é só uma sementinha a respeito da visão que nós temos do envelhecimento, que o preconceito, discriminação, às vezes vem de alguma distorção cultural a respeito da nossa condição real, e a gente não deveria, na verdade, buscar nada mais do que nós somos, né? Mas vivendo de forma mais plena possível cada momento da vida. A nossa cultura latina, talvez, tem eu vou dizer que esse mau hábito de rejeitar até o idoso, né, a pessoa, o cidadão sênior. Diferente, por exemplo, ele caiu? Roberto? Oi, agora sim, voltou. Oi, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Estou ouvindo e vendo. Então tá bom. Então, assim, como eu estava dizendo, a nossa cultura latina tem um mau hábito de, às vezes, até repelir ou até mesmo ser preconceituoso com as pessoas idosas, certo? Diferente, por exemplo, do oriental, que o oriental cultua as pessoas idosas, não só cultua, mas também tem um respeito pela pessoa idosa, pelo seu conhecimento, pelo que ela é. Eu acho que isso é uma formação que nós tivemos muito ruim nesse sentido, de que
a pessoa idosa só é o vovozinho, a vovozinha lá, só para fazer comida e mais nada. Tô certo nessa linha de olhar, Mauro? Bom, Roberto, eu acho que esse é o âmago da questão, né, todo, que nós vamos ter que alterar alguns conceitos, né, que na verdade geram preconceitos. A gente precisa entender, né, que envelhecer ela traz consigo várias vantagens e desvantagens, como qualquer período da vida. Agora, é claro que a mocidade, a juventude, ela tem um apelo muito mais forte em termos daquela pessoa ser mais alvo, né, de vantagens, como empregabilidade, força de trabalho, né, a questão da beleza. Então, tudo isso foi algo importante, plantado na cultura, né, humana. Não é, eu não posso dizer que seja só no Brasil, isso é realmente um aspecto mundial que está sendo pensado, né? E digo isso como, por exemplo, próprio Portugal, né? Que lá nasceu muito fortemente um movimento chamado Stop Idadismo, e que a gente vem acompanhando esse movimento, percebendo o quanto que a tecnologia vem atropelando o processo do envelhecimento, o quanto que a gente está alterando também a nossa mentalidade, porque nós estamos vendo que a população toda está envelhecendo. Então, isso vai alterar todos os nossos relacionamentos. E é por isso, então, que as políticas públicas são tão importantes. E essa questão de uma nova visão a respeito do envelhecimento, ela é essencial, porque o preconceito em razão do envelhecimento, ela é estrutural. E a gente não percebe como outros tipos de discriminação, né, que a gente já vem tentando repelir com mais tempo, né? Mas agora, como a população está envelhecendo em massa, e logo nós teremos 25% da população de pessoas consideradas idosas, né? Então nós vamos ter que mudar o nosso conceito, nosso mindset, porque nós vamos ter que ter pessoas trabalhando por mais tempo, pessoas tendo seu terceiro casamento, pessoas tendo sua terceira ou quarta experiência profissional. Então, isso vai mudar todo um contexto que está sendo desde já estudado, pensado, né? Como, por exemplo, se fala da economia prateada, que é essa economia voltada às pessoas 60 a mais, ou sênior mesmo, né? A partir dos 50 já é considerado, e que vão precisar de uma atenção, né, de um trato especial a respeito desse público, porque realmente é uma outra fase da vida e tem suas características próprias. Quando se fala, você falou da economia prateada, você falou desse stop idadismo, que eu acho muito interessante. E eu quero até que depois você fale mais sobre esse stop idadismo, como é que está acontecendo disso no Brasil. Mas eu quero saber antes disso, como é que tá não, mas como é que você vê o panorama dentro do terceiro setor. O terceiro, você falou que, e é uma verdade, a gente sente isso, que a economia, as empresas do mercado do segundo setor, elas têm ali o seu target de idade que elas gostam de contratar, certo? Agora, e no terceiro setor? Você tem percebido o terceiro setor como um aliado nesse stop dadismo aí? Ou ainda o terceiro setor também está na mesma levada do segundo setor no sentido da contratação de pessoas idosas, Mauro? Isso é interessante, viu, Roberto? Eu tenho percebido, tá, que em termos de terceiro setor, vinculado à questão da pessoa envelhecida, né, a longevidade, né, ela vem alterando em razão do nosso amadurecimento. Primeiro, a visão de todo o terceiro setor em relação ao idoso, né, a pessoa idosa, era uma visão assistencialista. Então, se fazia um terceiro setor para atuar em favor de pessoas vulneráveis. Isso era muito comum. Então, a gente via instituições de longa permanência, né, os antigos asilos, alguns projetos, né, de acolhimento. E hoje, o terceiro setor ele está se envolvendo também com o desenvolvimento de tecnologia, políticas públicas
e a longevidade ativa e saudável, tentando promover os direitos fundamentais previstos lá no Estatuto da Pessoa Idosa, com ações que sejam efetivas para a extensão da vida com o máximo possível de aproveitamento e protagonismo dessas pessoas. Então, é uma visão diferenciada. Tanto é que hoje as pessoas estão começando a se dedicar mais a essa economia prateada, como chamam, que ainda não está preparada. Ela está sendo falada, ela vem sendo instigada a ser pensada, mas as próprias empresas ainda não estão preparadas. Tanto é que tem muitas empresas de cosméticos, por exemplo, que fazem cremes anti-aging, por exemplo. Ou seja, não há uma ideia de promover uma longevidade saudável, uma extensão de vida com respeito ao seu momento. Mas, às vezes, é como a gente estava conversando, é um preconceito que vem carregado numa cultura a ponto de você usar um creme para não parecer a idade que tem. Isso não é algo saudável, não é algo desejável, né? Então, de fato, respondendo o que está dizendo, a gente está mudando e tem espaço demais para esse movimento, né? Dentro do terceiro setor, quem se dedicar a essa questão do envelhecimento acelerado que está acontecendo, para trazer soluções e atender esse público em todas as áreas. Se eu te der exemplo aqui, a gente não para de falar, mas se falar em mobilidade urbana, se falar em direção, né, de automóveis, viagem, plano de saúde, relacionamento, moradia, alimentação. Então, já vê, são vários assuntos que têm que ser tratados e tem que ser tratado com uma visão que a gente chama de cultura gerontológica. Tem que ter uma visão de uma gerontologia que possibilite as pessoas envelhecerem e terem com isso o prosseguimento a extensão da sua vida com qualidade, né? A nossa preocupação é essa, que nós não temos dúvida que as pessoas estão vivendo mais, mas a gente quer saber se nós estamos vivendo mais com qualidade. Esse é o grande desafio em todas essas associações e entidades do terceiro setor que vão ter que pensar esse público. É isso, segundo quarto, metadinha agora da nossa conversa, e eu quero só lembrar então aos nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo, que primeiro que você pode indicar isso daqui para ser ouvido depois e também visto novamente. Fica aqui no canal do YouTube do Grupo Aldiza, tá? E também você pode ouvir no Spotify, tá certo? Obviamente que no Spotify você só vai ouvir. No YouTube você pode ver e ouvir a qualquer momento. Vai estar sempre lá dentro. No YouTube é o canal Aldiza, tá? E no Spotify, Aldiza, só isso. Aldiza no Spotify. Muito bem. Agora eu quero te lembrar o seguinte. Dia 30 de setembro, ainda dá tempo para você, tem 6 dias aí, ó, para você fazer a sua inscrição para o evento Sebas em Santos, tá certo? Clique no link da bio. Essa palavra para mim sempre é confusa, gente. No link da bio, tá? Entendeu, né? Link da bio, você tem lá a inscrição para o Sebas Santos. Além disso, você também pode, no link da bio, conhecer mais sobre tudo o que o Grupo Aldiza desenvolve para você que é do terceiro setor. Afinal de contas, são 25 anos que nós estamos aqui lidando só com o terceiro setor, tá certo? E mais um detalhe que eu quero te convidar também. As inscrições para a 17ª edição da Contábil, tá certo? É uma imersão contábil, jurídica e de gestão para o terceiro setor. São 40 horas, são mais de 40 horas, na verdade, com muitas palestras, muitas oficinas de coisas práticas, técnicas, sobre a questão contábil, sobre a questão jurídica e de gestão de organizações do terceiro setor, tá? Então vale muito a pena, é uma semana inteira, começa na segunda, meio-dia, e vai terminar na sexta-feira ao meio-dia, 1h da tarde, tá? Eu vou estar lá também falando sobre gestão de voluntariado, vou estar lá falando, vou estar lá apresentando o evento, vou estar lá com vocês. Esse evento vai acontecer na capital paulista, é uma parceria, a coordenação técnica é do Grupo Aldiza,
tem a Rede Filantropia também e a FECAP, que é o apoiador desse evento, aonde vai acontecer, inclusive, o evento no campus da FECAP, no bairro da Liberdade, no centro da capital paulista, tá certo? Então, acesse lá filantropia.org e você já faz sua inscrição também agora para a 17ª edição da Contábil, tá certo? Você é o nosso convidado e espero encontrá-lo por lá, tá? Lembrando que nessa Contábil vai ter Sebas, vai ter Miroski, vai falar sobre normas contábeis, vai falar sobre muita coisa, gente. Se eu for ficar falando aqui, nós vamos passar todo o tempo aqui falando dos temas que nós vamos conversar lá. Então eu espero você faça a sua inscrição e conheça. Óbvio que lá no site já tem toda a programação, todos os palestrantes. Eu acho, eu não tenho certeza desse número, mas eu acredito que são perto de 25 palestrantes, tá? Então é muita gente boa, top de linha, falando sobre esses temas com você, tá? Espero te encontrar por lá. Muito bem. Vamos lá, então, voltando com o Mauro aqui. Eu quero agora ouvir um pouco mais, Mauro, sobre essa história do stop-idadismo. Como é que está o stop-idadismo no Brasil? Tem já um movimento acontecendo, ainda está muito pequenininho. E o que a Abrax está fazendo junto com o stop-idadismo? O stop-idadismo é um movimento internacional e é só colocar nas redes sociais aí stop-idadismo, vai chegar nesse movimento, né? Que na verdade é um movimento que promove o repensar mesmo do envelhecimento sem preconceito, né? Então aqui no Brasil nós temos algumas expressões que o pessoal pode também entender que são coisas diferentes, mas são as mesmas coisas, que é o ageísmo, idadismo, etarismo, e tem também um que eu acho mais complicado, que é o velhofobia, né? Mas, na verdade, são todos um aspecto só, que é essa questão do preconceito em relação à idade. E aí, Roberto, é interessante a gente ver a primeira coisa, o seguinte, o idadismo, né, o etarismo, como a gente está falando, ele vem sendo agora mais alvo de atenção e a gente está começando a perceber os seus reflexos na vida das pessoas, né? Tanto no trabalho, né, como nas relações interpessoais, na questão também da violência contra a pessoa idosa. Então, esse movimento ele começou muito também em função de algo que aconteceu até na Espanha, um médico, né? É uma pessoa com capacitação bastante avançada, ficou bastante incomodado com a dificuldade dele de acessar sua conta bancária, né? Então isso acabou levando uma reflexão a respeito da tecnologia avançar, dos serviços se alterarem e simplesmente não respeitarem a condição da pessoa idosa, que não tem a mesma velocidade para acontecer, para acompanhar essas atualizações ou modificações no ambiente. E isso acabou levando as pessoas a questionarem até que ponto isso não é uma violência contra as pessoas também, no momento em que alteram significativamente as suas condições de lidar com a vida, né, a ponto de ficarem quase que excluídas, né, quando não excluídas totalmente. Por exemplo, é quando acontece exatamente isso, que acabam alguns atendimentos pessoais e são substituídos por máquinas, atendimentos remotos. Por exemplo, um etarismo ou idadismo é quando, por exemplo, eu observei em Porto Alegre, né, onde meu pai reside, simplesmente tiraram a pessoa do porteiro e substituíram por duas portas de ferro e grade e interfone à distância. Isso foi uma mudança absolutamente sem nenhum critério de olhar gerontológico. É o exemplo do quanto que se prejudicam as pessoas quando não se tem uma cultura de respeitar as pessoas mais velhas. Porque hoje se sabe que o porteiro é um dos maiores auxiliares da pessoa idosa e aquelas principalmente que moram sozinhas, para receber pessoas, para abrir porta quando ela sobe com sacolas, para dar informação, dar algum tipo de auxílio. Então, a vida é muito dura quando não se tem um olhar gerontológico, com uma cultura que respeite a condição da pessoa idosa, que nada mais quer do que continuar vivendo a sua vida
mas desde que o ambiente seja propício para ela exercer o seu direito personalíssimo de envelhecer. Então, realmente, né, o idadismo surgiu na Europa, é um ambiente em que eles já experimentam o envelhecimento muito mais de forma tradicional que aqui no Brasil, que foi um período de envelhecimento muito rápido, né? Em função que nós fizemos aqui no Brasil um envelhecimento em 30 anos, que a Europa, por exemplo, levou uns 100, 110 anos para estabelecer o mesmo nível, né, de envelhecimento e quantidade de pessoas envelhecidas dentro da população. E isso se explica porque o nosso nível de fecundidade, né, o nosso crescimento, ela foi absolutamente reduzida numa escala muito rápida. Né? Então, a gente pode perceber, né, Roberto, se a gente vê que os nossos bisavós, geralmente se fala, eram 15 irmãos, aí depois passou para 7, depois os nossos pais já, e nós, irmãos, né, eu estou na faixa dos 57 também, então nossa faixa já tem irmãos de 2 a 4 no máximo, né, na média. E agora a gente está vendo nossos filhos que estão tendo um filho, ou às vezes não tendo filho. Somado a isso, as pessoas estão passando de uma expectativa de vida de 48 anos no início do século passado para uma expectativa de vida em alguns lugares para 80 anos. Ou seja, é uma mudança de cenário drástico que vai impactar diretamente nas políticas públicas. E dentro dessas políticas públicas, nós vamos ter que acelerar a educação, inclusive intergeracional nas escolas, para que se haja o respeito, não ao idoso, mas à condição dessa cultura gerontológica de respeitar quem teve a sorte de envelhecer e ainda está dentro, né, do exercício da sua cidadania, que é algo que a gente tem que respeitar muito, porque manifestação de vontade está ligado diretamente à cidadania e os direitos humanos. Mauro, você sabe que às vezes eu me lembro de uma frase que quanto mais eu sei, menos eu sei, né? Eu acho que era essa frase, porque que eu fico pensando o quanto a gente ainda tem que desenvolver nessa questão do idadismo, né? Você tocou num ponto aqui que para mim me chamou muita atenção agora. E olha, que é uma coisa que a gente já convive, mas a questão do porteiro remoto, né? O porteiro eletrônico remoto. O quanto isso vai impactar, já está impactando as pessoas com mais idade. Você realmente me chamou para atenção por um negócio que para a gente já é rotina, já em muitos lugares, né? Mas que realmente a gente não pensa nesse aspecto, né? O quanto isso pode impactar. O etarismo ele é algo muito interessante, que ele se esconde, Roberto. Quer ver uma coisa muito interessante? O etadismo está sendo bem estudado, né? E eu tive uma oportunidade de dar uma palestra no 24º Congresso Trabalhista de Campinas, que é o maior congresso trabalhista que temos no país, e lá eu pude falar sobre ações afirmativas para termos uma condição de respeito à condição da pessoa idosa. Porque isso, só no direito do trabalho, ela impacta no recrutamento, ela impacta nos mesmos direitos a oportunidades, na constância da relação de trabalho, né, como promoções e ocupações, né, em que não seja o critério de idade, mas sim de competência, que deem essas vagas e ascensão profissional para as pessoas. Assim também, como principalmente a dispensa das pessoas, que aqui no Brasil nós tínhamos como uma prática, e achar isso muito normal, fazer aquelas dispensas chamadas horizontais, em que a gente fazia por critério de idade, promovendo, né, as pessoas a pedirem a dispensa do trabalho em função de algum prêmio, algum incentivo, né, para a dispensa. Isso não é algo hoje desejável e, pelo contrário, existem leis, existem regras trabalhistas que consideram isso como uma discriminação, podendo aplicar, inclusive, multas, penalidades para as empresas que promovem esse tipo de dispensa, levando em consideração a idade. Tá? E aí, nesse aspecto, com relação à idade,
Nós vamos ver cada vez mais as pessoas despertando para os seus direitos e entendendo que etarismo, tá, na nossa legislação, o etarismo não é, por si só, uma, alguma infração penal. Tá? Ela não é crime. O crime, ela se constata quando a gente vê uma discriminação em razão da idade da pessoa com 60 anos ou mais. Aí ela cai num dispositivo penal previsto no Estatuto da Pessoa Idosa. Lá sim diz que discriminação em relação à pessoa idosa é passível de crime, né, com penalidades de 4 a 1 ano, e dependendo das consequências, podem também ampliar essa penalidade. Mas, na verdade, é isso. Então, nós estamos aprendendo, né, que etarismo não é crime, mas ela pode ser uma injúria, pode ser uma difamação, alguma coisa que possa gerar algum tipo penal por aí. E o crime, quando é praticado, né, uma discriminação contra a pessoa idosa, aí sim é crime em razão do que está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa. E é isso que a gente vem promovendo, inclusive a Abrax também, para quem quiser conhecer, pode entrar lá no abrax.org.br ou no Instagram também, tem várias dicas lá a respeito do direito das pessoas idosas, né? Inclusive, a gente também no site disponibiliza até uma cartilha também comentada, inclusive áudio, cartilha também para quem tem alguma dificuldade ou problemas visuais, para ter noção dos seus direitos. Né? Então, tudo isso é um movimento que nós estamos fazendo para que as pessoas percebam, antes de tudo, que esse etarismo é uma violência e que é uma violência prevista em lei. Né? E porque muitas pessoas que praticam a violência com relação à discriminação não sabem que estão praticando esse crime, e muitas pessoas que estão sofrendo esse tipo de violência também não sabem que estão sofrendo ou são alvo de de um crime com relação à discriminação em razão da sua idade. O que é, você já falou um pouco do que a Abrax vem fazendo, né? E que bom que você até falou o site da Abrax, o Instagram e tal. Mas o que é que nós, como sociedade, eu acho que a gente ainda precisa aprender muito sobre isso, a gente ainda precisa crescer muito no sentido do respeito à pessoa idosa, mas o que nós ainda... Qual o caminho? Por onde a gente começa para aprender mais? Eu sei que a Abrax é o caminho e tal, mas isso ainda está muito restrito, né? Como é que a gente amplia essa visão sobre a questão da pessoa idosa, Mauro? Olha, parece assim um pouco piegas até, né, a gente falar, mas é tudo tem base nos direitos humanos e o respeito ao próximo, né? Porque envelhecer é uma alternativa a não morrer, né? Então as pessoas preferem não morrer, mas também não querem envelhecer. Então, primeira coisa é pensar nisso como um fator natural e não ter uma visão negativa contra si mesmo. Então, primeira coisa que para a gente respeitar uma pessoa idosa, a gente tem que respeitar o nosso envelhecimento. A gente tem que respeitar os nossos limites, a nossa condição e entender isso como um processo natural que tem seus altos e baixos, como qualquer fase da vida. E com isso também, respeitando a nós em primeiro lugar, a gente vai respeitar também o direito dos outros. Essa empatia, ela é muito importante. E isso também passa por uma questão de cada vez mais promover a educação na população, principalmente nos bancos escolares, a respeito da cultura gerontológica, de respeito, e também da intergeracionalidade, que é essa capacidade da gente conviver com várias idades, entendendo o momento e a idade de cada um. Ou seja, é mais fácil para nós que já fomos criança entender a condição da criança do que a criança entender a nossa condição. Então, obviamente, quem vive mais tem essa serenidade, esse conhecimento. Então, a gente deve buscar o entendimento do envelhecimento a respeito do respeito ao próximo. E aí é interessante falarmos sobre isso, porque no Brasil, Roberto, a gente está começando a ter isso como um direito e não alvo simplesmente de assistencialismo a partir da nossa Constituição de 88.
lá nos artigos 229, 230, tá que é direito das pessoas envelhecer, tá? Elas têm, inclusive, que ser alvo de salvaguarda da própria garantia a ser ofertada pela família, pela sociedade e pelo Estado. Lá está previsto isso. E esse mesmo dispositivo, ele está ligado ao Código do Brasil, algumas leis também de âmbito penal, né, em que tratam muitas vezes dos direitos das pessoas e de quem deve garantir isso. Então, tem que entender que existe um movimento, né, que está amadurecendo para algo que já existe, mas não é aplicado. Então, nós temos, desde 48, com a Declaração dos Direitos Humanos, que impactou na lei, né, aqui no Brasil maior, que é a nossa Constituição de 88, que impactou na nossa Política Nacional da Pessoa Idosa de 1994, que impactou numa regulação em 96, que impactou no nosso Estatuto da Pessoa Idosa, que entrou em vigor em 2003. Né? Então, nós estamos basicamente com 21 anos, né, de existência dessa lei, e que vem impactando também hoje no amadurecimento tanto da jurisprudência como das políticas públicas. Então, é o envolvimento, é se perguntar como ter uma longevidade ativa e saudável, né? E essa atividade ela está entre se manifestar, em participar de pleitos, buscar candidatos que tenham essa visão, buscar também fazer valer os seus direitos e as ajudas. Porque nós temos uma rede de proteção que pode ser aprimorada no Brasil, envolvendo defensoria pública, delegacias especializadas em envelhecimento, nós temos o Ministério Público, nós temos o Conselho da Pessoa Idosa, nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, nós temos o Disque 100, que a pessoa pode ligar para esse número e denunciar de forma, inclusive anônima, alguma violência sofrida contra as pessoas. Mas veja que tudo isso está preparado para ser aplicado desde que nós tenhamos conhecimento do que são os direitos da pessoa idosa e onde buscá-los. Por isso que nós fizemos a cartilha que está disponível no site lá da Abrax também. É para que as pessoas saibam que isso está à disposição, mas elas precisam saber usar. E principalmente saber o que são, né, essas violências que podem estar sendo perpetradas em relação às pessoas e que devem ser combatidas. Né? Então, é um processo. O único defeito de tudo isso, Roberto, é que no Brasil nós envelhecemos antes de enriquecer. Então, nós temos muitos desafios que estão aí batendo na nossa porta, que é como lidar com o envelhecimento acelerado da população sem termos condições e cultura para absorver toda essa geração que vai envelhecer e que não vai ter uma estrutura preparada para ela no que diz respeito à saúde, mobilidade urbana, cultura gerontológica, né, previdência social e saúde, principalmente, moradia, que são as principais preocupações de quem envelhece. Uau, é muita coisa. Agora, uma coisa que a gente não comentou, e daí agora eu quero fazer um comentário sobre isso, é que uma das formas de se aprender sobre essa cultura ou sobre a questão da pessoa idosa é através do trabalho voluntário, né, Mauro? Eu acho que há uma grande sinergia entre você aproximar os jovens, né, a criança e o jovem, de pessoas idosas, para que eles, de uma forma mais natural, possam aprender esse respeito, a se respeitar um ao outro, né? E possam aprender sobre essas culturas. Eu acho que é uma grande ferramenta de aprendizado, o voluntariado, né, Mauro? Totalmente, né, Roberto? Poxa, falar para ti sobre voluntariado é até temerário, mas de qualquer forma, o maior risco que tem, né, estou falando do que está acontecendo em relação a voluntariado para a pessoa idosa, é aquele voluntariado assistencial e pouco voltado em termos financeiros para fazer um bom trabalho. Acaba que vira um voluntariado para pessoas vulneráveis e pobres de forma pobre também. Então a gente briga com relação a isso.
Nós precisamos, Roberto, fazer esse trabalho que tu bem levantou de voluntariado com base em projetos que sejam sustentados com emendas parlamentares ou até o fundo da pessoa idosa, né? Nós já tivemos oportunidade de pensar nesses aspectos do voluntariado para a pessoa idosa e tem muitas oportunidades, principalmente cuidadores de pessoas idosas que não têm familiares. Então, o que acontece é um voluntariado, né, meio que forçado. É aquele voluntariado de um cuidador de família que é obrigado a deixar a sua profissão, deixar o seu trabalho, deixar, às vezes, muito a sua vida pessoal para cuidar de uma pessoa idosa. Porque não é só um trabalho que ela tenha que fazer em função de solidariedade humana, mas é porque a lei impõe, sob pena de ser caracterizado um crime de abandono de uma pessoa vulnerável. Agora, nesse caso, por exemplo, se nós fizermos trabalhos, se o terceiro setor se organizar, fizer projetos, conseguir submeter aos conselhos das pessoas idosas e tiver uma receita para que possam colocar pessoas qualificadas para treinar as pessoas para serem, por exemplo, cuidadores de idosos, voluntários, para atuarem em casas e hospitais, por exemplo, isso vai ser uma revolução e vai ser muito saudável para que as pessoas possam envelhecer, principalmente aquelas pessoas que ficaram viúvas, que não têm outra pessoa para se apoiar, não tem alguém na família e precisa sim de alguém que possa dar um suporte, tanto para o seu dia a dia, quando ainda tem alguma autonomia, como aquela pessoa que precisa ter um acompanhamento no hospital, porque a pessoa idosa tem direito a um acompanhante no hospital, mas nem sempre esse direito ela consegue exercitar, porque ela não tem alguém para indicar para fazer esse acompanhamento. Ou às vezes até tem, mas a pessoa que poderia acompanhá-la não tem condições de acompanhá-la em função das suas atividades laborais ou compromissos pessoais. Então, por exemplo, né, isso é uma das coisas. Sem falar outros trabalhos de exercício físico que já acontece em algumas praças em alguns estados, assim como oficinas de arte, orientação para alimentação, voluntariado para ter orientação no aspecto jurídico, né? Tudo isso é essencial. Então, voluntariado em relação à pessoa idosa, nesse país, não tem como deixar de existir, né? Ele só tem que sair desse tipo de voluntariado, às vezes que é muito pontual, porque são algumas exceções, né, não louváveis, mas infelizmente exceções, como até entidades religiosas que fazem esse voluntariado para atendimento da pessoa idosa, mas sempre com um olhar muito de voluntários para atender pessoas vulneráveis, quando na verdade a gente precisaria mais voluntariado para promover uma educação, né, uma universidade aberta, alguma coisa que as pessoas pudessem exercitar o entendimento do que podem aplicar para ter uma vida ativa e saudável, né? Como saber se alimentar, se exercitar, ter algum tipo de controle, saber não abusar de créditos consignados e saber também se defender, entendendo o que é violência contra ela e onde buscar essas ajudas através do Disque 100, como eu falei, até delegacias especializadas e o Ministério Público e também o próprio conselho da pessoa idosa do seu município, do seu estado. Você comentou sobre as oportunidades de trabalho voluntário e eu me lembro que tem muitas organizações, algumas, não muitas no Brasil, que fazem de uma forma voluntária o transporte, por exemplo, de pessoas com deficiência, né? E que eu nunca ouvi falar de nenhuma, por exemplo, que faça esse mesmo transporte, por exemplo, de forma confortável para idosos, né? E a gente sabe que tem muitos que precisam, que dependem de transporte público e que o transporte público brasileiro não é... Tem um ou outro que é adaptado, que um ou outro que tem um motorista que tem uma visão, que tem uma capacitação para isso. A maioria não está nem aí para o nosso idoso, né? Então, aí é uma oportunidade, é uma entre milhares que o Mauro citou aqui, né? A questão das atividades físicas, a questão, uma coisa que é também fundamental, esses dias eu fui visitar uma escola para minha filha e lá estava falando sobre, nós temos educação financeira. Que ótimo, é importante ter educação financeira, mas para o idoso,
não tem educação financeira para o idoso, porque acha que já passou, né? E eu posso contar aqui de um testemunho próprio que minha mãe, por exemplo, teve um problema com uma questão financeira por falta de um conhecimento financeiro mínimo e por falta também de vontade de passar a mão no telefone, me ligar e perguntar. Não fez isso, acabou perdendo um dinheiro por conta dessa brincadeira, tá certo? Então, Mauro, você tem muita razão nisso e eu fico feliz de conversar com você com essa sua expertise nesse assunto e eu acompanho um pouco do que você tem feito, né? E fico bastante feliz de estar próximo aí de você de alguma forma para a gente poder, em algum momento, construir mais coisas juntos. Quero ainda fazer muita coisa junto com a Abrax, porque acredito muito nesse trabalho, acredito muito que é necessário demais isso no Brasil, né? Principalmente essa questão educativa. Eu acho que o Brasil passa por um momento, em vários aspectos, e na questão da pessoa idosa não é diferente, da necessidade de educação, né? Então, nós estamos chegando aqui no nosso final de conversa, Mauro, mas eu quero que você, mais uma vez, diga o site, diga as formas de contato com a Abrax. E me parece, se eu não estou enganado, tinha uma forma das pessoas se associarem à Abrax. É isso ainda? Tem isso ainda? Então, Roberto, a gente, de fato, né, tem agora amadurecido a Abrax para que ela saia de uma atuação mais institucional e voltada à política pública para um ambiente realmente aberto cada vez mais para o associativismo, né? Então, nós estamos trabalhando para criar agora algum tipo de serviço e algumas informações que a gente já vem dando para justificar, inclusive, uma associação em que as pessoas possam ter na Abrax essa sustentação, essa informação que a gente está falando aqui, principalmente da educação continuada, que foi muito bem tratada por ti e a Abrax já vem fazendo. Então, por exemplo, nós já fizemos um termo de cooperação técnica para a educação financeira com a FEBRABAN, nós já estamos também fazendo essa parceria aí com a Aldisa, né, que a gente está aqui, já é um trabalho teu maravilhoso da Aldisa também de abrir essa oportunidade, né, para nós, esse é um trabalho da Abrax. Assim também como a gente está fazendo um termo de cooperação, fizemos com o Instituto Êxito e também com base também nesse mesmo princípio com o Senai, que a gente está trabalhando para fechar algo em que a gente possa ter uma abrangência nacional. Então, tem tudo a ver com o que você falou, que a Abrax está voltado principalmente para educação e informação, e a partir de 2025, nós vamos atuar fortemente na associação de pessoas que vão poder contribuir com a Abrax, que isso é um exercício importante, e vão ter serviços e produtos efetivamente vantajosos e que possam auxiliar nessa fase da vida. Então, a Abrax ela já está à disposição com informações, como eu falei, está lá, é abrax.org.br, né? Nós temos Instagram, Facebook, pode acompanhar lá as informações, a gente traz muitos profissionais falando sobre isso. Assim também, como também na área do direito, quem precisar de algum auxílio, alguma informação, o nosso site também, oliveirafreitas.adv.br, traz informações do direito da pessoa idosa. Então, nosso intuito antes de qualquer coisa, é ofertar caminhos e mostrar para as pessoas que estão envelhecendo que há solução e que a gente precisa conhecer os meios para buscar esse bem-estar, né, essa longevidade ativa e saudável. Muito bem, Mauro. Mauro Freitas, fundador da Abrax. Foi um prazer falar com você. Espero que a gente possa bater outros papos aí, tenho certeza que sim. E desejo muito mais sucesso para a Abrax. Desejo que as pessoas cada vez mais possam conhecer e participar da Abrax. Tá certo? Mauro, muito obrigado pela sua participação e até um próximo encontro, se Deus assim quiser. Tá bom? Muito obrigado, Mauro. Um abraço. Obrigado. Bom, e para você que está aqui com a gente, olha, eu quero também agradecer que você esteve aqui com a gente durante todo esse período, durante toda essa nossa conversa. Muito obrigado pela sua presença. Lembrando que dia 30 tem Sebas em Santos e também em outubro, de 7 a 11 de outubro, tem
a 17ª edição da Contábil, tá bom? Muito assunto para você. Entra lá em filantropia.ong e você pode fazer a sua inscrição. E para participar do SEBAS, link da bio, você clica lá e faz sua inscrição, tá certo? Obrigado a Deus por mais esse dia. Um abraço para você.